Bom dia, tudo bem? Estamos chegando na reta final, né? Mas nós temos muitas surpresas ainda. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu criei três aulas, onde eu coloco em perspectiva muito do que nós aprendemos e, claro, eu não vou ficar só nisso. Eu vou trazer novidades. Porque a missão aqui é cada vez que vocês vierem aqui tem uma surpresa. Então, por que nós adoecemos? Por que as pessoas ficam doentes? Por que tem pessoa que fica doente todo dia, toda semana tem uma reclamação, e tem pessoas que passam 20, 30, 40 anos sem ter nada, absolutamente nada. Onde é que está o diferencial? Aqui está o meu netinho de 1 ano e 4 meses, vocês já viram ele aí, ele fez isso sozinho, ele pôs essa cadeira aqui, ele subiu e ele quer entrar nessa realidade virtual. Você vê que ele está fascinado pela realidade virtual. Com 1 ano e 4 meses já faz tudo isso sozinho e ele quer entrar dentro da televisão. O problema é que ele quer entrar numa nova realidade. Pois é, nós aqui estamos entrando numa nova realidade, que é a realidade da medicina pós-genômica. Você chegou aqui há 10 meses, 11 meses atrás, 12 meses, e agora nós estamos, a pouco, nós estamos introduzindo esse processo, que já é familiar para vocês todos. Depois desse período todo, eu acredito que todos vocês já têm um conhecimento muito bom disso. Então vamos colocar isso em perspectiva. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos por ingerir coisas que não deveríamos. Ou através da pele, ou através da respiração, ou através do sistema digestório. São chamadas toxinas. Toxina só tem uma célula que aceita. É o fígado. Quando uma coisa não serve para nada, ela vai para o fígado. Só o hepatócito aceita os venenos. E o hepatócito vai fazer o processo de desintoxicação. Então, aquilo que ninguém quer, vai para o fígado. E é chamado toxinas. Então, os venenos. Então, nós vamos discutir alguma dessas toxinas. Por nós deixarmos de ingerir aquilo que nós deveríamos ingerir. Nós precisamos de 103 nutrientes básicos para ter saúde. 103. Nós precisamos de 76 minerais, nós precisamos de 16 vitaminas, nós precisamos de 12 aminoácidos, nós precisamos de 3 ácidos graxos essenciais. Das 103 nutrientes básicos, que os alimentos não fornecem mais. Os estudos mais recentes mostram que se você fizer uma plantação no mesmo lugar, em 10 anos, aquele solo não serve mais. Por quê? Porque no final do ano, o agricultor ele coloca ali potássio, fósforo e nitrogênio. Mais nada, para fertilizar. Todos os minerais que estavam ali desapareceram. Então, hoje está se provando que um solo fica pobre em 10 anos. Então, se aquele agricultor que planta aquele tomate, que você compra, que está plantando no mesmo lugar há mais de 10 anos, aquele tomate não tem os nutrientes que tem no livro sobre tomate. O estresse, que nos acompanha 24 horas por dia, e nós vamos mostrar alguma coisa nova sobre isso hoje. As infecções, as mais variadas, é uma clamídia no pulmão, é um Helicobacter pylori no estômago, é um euritrema pancreático no pâncreas, que muita gente não se dá conta porque que fulano ficou diabético. Se não tem diabetes na família, e você vai ver, ele tá infectado com euritrema pancreático, que se alimenta de insulina, só que ele é fominha, ele não espera a ilhota de Langerhans produzir insulina, ele vai e come a ilhota, e o paciente desenvolve diabetes por euritrema pancreático, e assim por diante. E sem falar as infecções dentárias, que nós vamos conversar um pouco sobre elas. E, finalmente, a poluição eletromagnética. Então, esses são os 5 fatores básicos. Ingerir aquilo que a gente não deveria, deixar de ingerir aquilo que a gente deveria, ter um desequilíbrio simpático-parasimpático do sistema autônomo, infecções as mais variadas que estão voltando, as infecções estão aumentando de novo no mundo, porque os antibióticos já eram,
A era do antibiótico está passando, porque os antibióticos, mesmo os mais fortes, já não estão tendo resistência. E é previsto, desde que foi criado o antibiótico, que antibiótico é uma coisa que deveria ser usada por 10 anos sem usar 10 anos sem usar. Só que ninguém respeitou isso. Então, hoje existem as chamadas fórmulas L-forms. L-forms são bactérias que perdem a membrana celular e se tornam resistentes a todos os tipos de antibióticos. Todos, sem exceção. Nem o cipro resolve. Tá? Então, essas fórmulas L-forms estão aumentando e causando as infecções hospitalares, principalmente. Tá? E a poluição eletromagnética. Então, vamos começar com as toxinas. Infelizmente, a coisa começa dentro do útero. Trabalhos recentes da Universidade da Califórnia, San Diego, fazendo análise de cordão umbilical de recém-nascidos, já se encontra perto de 100 substâncias tóxicas que não pertencem ao corpo humano. Químicos que estão... Já o bebê já nasceu, porque a mãe já passou para o bebê, já passou na placenta, então já nasce intoxicado. Sem contar a importância do chamado imprinting, que é o modo como a mãe que não, a gestante que não comeu açúcar, a gestação toda, o filho dela, a filha dela não vai ter gosto para o açúcar, não desenvolve o paladar. Se ela ingeriu o açúcar a gestação toda, essa criança que vai nascer vai desenvolver, já desenvolveu o gosto pelo açúcar, já nasce viciado. Então, o modo como a parturiente se comporta, se alimenta, faz uma diferença enorme no nascimento. Mas, infelizmente, a coisa começa antes até da fertilização. O ideal é 6 meses antes, 1 ano antes de engravidar, já começar o processo de tratamento. Isso é o ideal. Então, o chamado prenatal reprinting, do Joseph DeRusso. A base das emoções é formada na placa neural. Então, você tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O endoderma forma os órgãos digestivos, os pulmões e a bexiga. O mesoderma forma o músculo, o sangue e o esqueleto. E o ectoderma, que é a placa neural, que vai formar o cérebro, forma todo o sistema nervoso e forma a pele. Então, daí nascem os problemas. Então, se durante o problema da gestação você está desenvolvendo, vamos supor, o cérebro, e acontece algum acidente de percurso, aquilo vai interferir no desenvolvimento do cérebro, e isso vai ficar marcado para o resto da vida. Então, esse conceito de endoderma, mesoderma, ectoderma, explica muitas das patologias que virão no futuro, e dependendo do momento que isso ocorre, é a chamada cronobiologia. Isso aconteceu quando, durante a gestação, em que mês teve esse trauma? E vai repercutir no órgão tal que vai virar o elo mais fraco da corrente. E os pesticidas, que o Brasil é um dos maiores do mundo, se não o maior consumidor de pesticidas e herbicidas no mundo, e nós temos essa patologia da síndrome metabólica, que você olha, parece que é uma bomba que vai estourar a qualquer momento, e que está aumentando, e graças à síndrome metabólica, em 2005, o New England Journal of Medicine, o jornal médico de maior prestígio no mundo acadêmico, teve um artigo mostrando que, pela primeira vez em toda a história da humanidade, a partir de 2005, a geração que estava para nascer, que via nascer agora, é a primeira vez no mundo, vai viver menos que os pais. Desde que o mundo é mundo, a tendência é os filhos viverem mais do que os pais. Agora começou a regredir. Pela primeira vez na história da humanidade, nos Estados Unidos, a geração que está nascendo de 2005 para cá vai viver, estatisticamente, menos que os pais. Porque já nascem doentes. Por que adoecemos? Ainda não saímos do primeiro item, hein? Vamos ver. Está aqui, ó. Crescimento bacterial que nós estávamos conversando, ó. Paciente tomando omeprazol, ó. E paciente controle. É absurdamente, né? É uma coisa impressionante. O crescimento bacteriano no trato digestório. Aqui está mostrando o seguinte, que baixo pH estomacal causa asma. Isso em 1698 já explicava isso. Isso não é de hoje não, gente. Isso é conhecimento desde 1698. Tá?
você tem aqui a incidência de gastrite atrófica. Por exemplo, paciente com artrite reumatoide tem maior incidência de gastrite atrófica, porque isso também contribui. Porque se falta ácido clorídrico, aumenta a hiperpermeabilidade intestinal, predispõe a doença autoimune. Uma artrite reumatoide é uma doença autoimune. Rosácea, você vê um paciente com isso aqui, ó, está dizendo para você, gritante, isso aqui se manifesta, a principal causa de rosácea é a cloridria. Acloridria. Mau hálito, que não é dentário. Você pegar um caso de um paciente com mau hálito, ele vai para o dentista não acha nada. Você agora sabe o que é. É a cloridria, hipocloridria. Você dá betaína, cloridade de betaína, o mau hálito desaparece. Gente que está com mau hálito a vida inteira, ninguém consegue resolver. Você consegue. Você vai dar ácido clorídrico que vai resolver. Agora, existe mau hálito que é dentário. O cara tem uma infecção dentária aberta, isso é outra coisa. Descartado a parte odontológica, está aqui, ó. Agora você sabe a causa. Certo? Muito bem. Para produzir ácido clorídrico, eu preciso de iodo, eu preciso de zinco, eu preciso de cloreto de sódio, eu preciso de CO2, eu preciso de água, eu preciso de vitamina B1. Esses são os ingredientes. Olha só. Eu preciso de cloreto de sódio. Se eu corto o sódio totalmente da minha dieta, porque o sódio faz mal, o sal faz mal, eu começo a desenvolver a cloridria, porque sem cloreto de sódio eu não produzo ácido clorídrico. Por isso que você coloca o seu paciente em sal integral. E ele vai melhorar o estômago. Porque juntando isso aí com a água, com CO2, com aquela produção lá que vocês viram, da gastrina, da histamina, etc., vai produzir ácido clorídrico e bicarbonato de sódio. Então, isso que eu quero que você entenda. Agora, esse mecanismo você vai entender. Quando eu produzo ácido clorídrico no estômago, eu produzo bicarbonato de sódio no sangue. Você pergunta assim, olha, o que adianta você tomar água alcalina? No estômago não vai virar ácido? Vai. Mas para o estômago fazer virar ácido, ele tem que produzir bicarbonato de sódio no sangue. É assim que a água alcalina vai te ajudar. Porque não é porque ela vai ser absorvida, alcalina. Ela vai cair no estômago, o estômago vai fazer tudo, que é o trabalho dele, de voltar ao pH que ele estava. Para fazer isso, ele tem que jogar bicarbonato de sódio para o sangue. Esse que é o efeito. E esse bicarbonato de sódio agora vai ser jogado para o tecido. Aí você toma água alcalina e melhora. O mecanismo é esse. Eu acho que não preciso nem discutir isso com vocês, a importância de parar de fumar, né? Eu acho que isso é redundante, né? Mas hoje eu quero que você saiba que o cigarro prejudica muito mais do que antigamente, por várias razões. Primeiro, que antigamente você punha um cigarro no cinzeiro e parava de queimar. Hoje ele continua queimando, porque tem fragmentos de pólvora dentro do cigarro para manter ele queimando, permitido por leis. Segundo, sem contar os herbicidas que estão aqui, porque a cultura do tabaco está toda contaminada, com pragas. Terceiro, tem alta concentração de cádmio aqui. Então, à medida que o indivíduo vai fumando, ele vai se intoxicando com cádmio, que é um metal pesado, que está no tabaco. E isso vai causando isso aí, ó. Vai formar radicais livres. Os radicais livres vão atacar o DNA, ó. Igual estão atacando aí, ó. Vão atacar o DNA. O DNA vai sofrer uma mutação. Esse DNA mutado agora, ele vai predispor a câncer. É assim que o fenômeno ocorre. Claro que eu tenho uma série de nutrientes, bioflavonoides, que vão combater isso. Se eu souber fazer isso, eu posso contrabalançar. Às vezes um fumante que faz uso de bioflavonoides, ele vai ter menos problemas do que o fumante que não faz uso de bioflavonoides. Então, as toxinas. Vamos para o segundo. Desnutrição. Precisamos de 76 minerais, precisamos de 16 vitaminas, precisamos de 12 aminoácidos, 8 essenciais e 4 circunstancialmente essenciais, e precisamos de 3 ácidos graxos essenciais. Tá? Então, e hoje nós não temos isso.
o Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, dizia que a sua comida seja o seu remédio, que seu remédio seja a sua comida. Isso hoje é muito mais na teoria do que na prática, porque dificilmente se encontra alguém que tenha essa estrutura de fazer isso. O mecanismo fisiológico é totalmente diferente de quem ingere, por exemplo, uma maçã e faz exercício, ou de quem está ingerindo a acrilamida ali e os nitritos aqui do hambúrguer, né? O mecanismo é bem diferente. E a doença é igual a catástrofe. Nunca vai ser a mesma. Nunca os Estados Unidos vai ser o mesmo depois da catástrofe. Pois é, quando você tem uma doença, para ela se restabelecer dela é sempre um problema. Como é o caso da síndrome metabólica. Hiperglicemia de jejum acompanhada de distúrbios de tolerância à glicose e resistência insulínica. Causa hipertensão arterial, obesidade central ou sobrepeso com depósito de adipose na região da cintura, elevação dos triglicéridos, diminuição do HDL, e aí estão todos os problemas que vêm advindo disso. Você tem um aumento na cintura, você tem um aumento de triglicéridos, uma baixa de HDL e um aumento da glicose no sangue em jejum. Certo? Isso vem acompanhado de uma série de problemas. Então ela não vem sozinha, ela vem acompanhada, ela vem em bando. A síndrome metabólica vai perturbando e criando uma série de componentes que vêm em bando com isso aí. E eu tenho aqui a síndrome chamada sedentária inflamatória, a síndrome do desequilíbrio do estresse e a síndrome da disfunção óssea. Aqui tem a disfunção metabólica, que é a obesidade, a disfunção da regulação do açúcar, que é o diabetes, e a disfunção endotelial, com baixa de óxido nítrico, com a doença cardiovascular. Eu tenho a síndrome do desequilíbrio do estresse, a disfunção simpático-parasimpática alterada. Geralmente a pessoa tem uma predominância simpática, do mesmo jeito que você entende o conceito de predominância estrogênica, você agora vai entender o conceito de predominância simpática. Tem uma disfunção hormonal, levando à insônia, e tem aqui o problema do cortisol e etc., e tem uma disfunção neuroquímica, levando à depressão. E assim da disfunção óssea, tem uma disfunção de mineralização óssea, levando à osteoporose, e uma disfunção do tecido conectivo, levando à osteoartrite. Então aí eu começo, as diferentes doenças, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, estresse, insônia, depressão, osteoporose, osteoartrite. A síndrome sedentária inflamatória, que tem a obesidade, que tem a diabetes tipo 2, que tem a doença cardiovascular, excesso de gordura no corpo, glicemia e insulina aumentados, diminuição da sensibilidade insulínica, aumento do colesterol e triglicéridos, disfunção endotelial, deficiência de óxido nítrico. Falar de disfunção endotelial e falar de deficiência de óxido nítrico, nós estamos falando a mesma coisa, sinônimo. A deficiência de nutrientes com enzima Q10, L-arginina, nitratos, crômio, vitamina D, ômega 3 e antioxidantes. É a chamada síndrome do estilo de vida industrializado. Você não encontra isso naqueles povos que vivem em regiões remotas. Poucas no mundo, mas tem. Quando você vai visitá-los, eles não têm nada disso. Lá não tem diabetes, lá não tem obesidade, lá não tem infarto, lá não tem câncer, lá não tem nada. A melhor coisa para o estresse é uma noite bem dormida. Não tem nenhum remédio que chegue perto. E para uma noite bem dormida, uma coisa simples que você pode fazer é fazer um trio de L-teanina, 500 miligramas, magnésio-glicina, 200 miligramas, e 5-HTP sublingual, 25 a 50 miligramas. Eu diria que mais de 90% dos pacientes vão responder muito bem a essa combinação, esse trio aqui. A teanina, que tem no chá verde, você não pode dar chá verde, porque o chá verde também tem cafeína, vai atrapalhar o magnésio-glicina, 200 miligramas, que vai uma dose tolerável que não vai dar diarreia, e o 5-HTP, 25 a 50 miligramas. Tá? Quanto? Teanina, 500 miligramas. 50 miligramas, 500 miligramas de teanina, 200 miligramas de magnésio-glicina, na realidade é 200 miligramas de magnésio, na forma de magnésio-glicina. É aquele negócio do fator de correção, mas é isso aí que você escreve. Você prescreve assim, magnésio-glicina, 200 miligramas. Uma dose, porque nem sempre é uma cápsula, que vai depender do fator de correção. Nós já conversamos sobre isso. Tá? Aí vem as infecções.
Infecções dentárias destroem mitocôndrias através do tioéteres, gliotoxinas e mercúrio. Então aqui está o tratamento de um canal. Aqui está o pai do pai da endodontia no mundo. O nome dele, ele é vivo ainda, ele chama-se George Meinig, que foi o cara que fundou a Associação de Especialistas em Tratamento de Canal, e ele agora escreve um livro chamado Root Canal Cover-Up, o escândalo do tratamento de canal, mostrando que muitos daqueles pacientes que têm o canal tratado continuam tendo um foco infeccioso crônico. E agora, no final da vida dele, ele que propôs tudo isso, ele virou o contrário, ele está combatendo o tratamento de canal. Entendeu? Isso aí é uma polêmica muito grande. Quem sou eu para entrar nisso? Eu não sou médico, eu não sou dentista, mas o que eu posso te dizer da literatura e do que eu venho acompanhando, inclusive nos congressos médicos americanos, eu estou agora indo para Las Vegas, no Congresso Mundial de Anti-Envelhecimento, tem dentista lá falando sobre isso, estão convidando os dentistas para vir falar, mas isso parece ser um problema muito sério. Eu recomendo que você compre esse livro, Root Canal Cover-Up, George Meinig, que é o cara que inventou isso. É o próprio pai da criança que agora está rejeitando a criança. Então eu acho que é muito sério. Se viesse de qualquer outro, não teria tanto valor quanto o cara que inventou isso, pô. E ele mesmo chegar à conclusão que não. Ele foi para a Alemanha, fez os estudos lá, fizeram aquele estudo que eu falei para vocês, pega do dente de siso que vai ser extraído, abre ele, faz o tratamento de canal de um lado, não faz do outro, deixa 3 meses, tira, leva para fazer cultura, e aquele dente que tinha feito canal está todo infectado, apesar de clinicamente não parecer. Entendeu? Então, as infecções. E a poluição eletromagnética, né? O celular hoje é considerado o cigarro do século XXI, né? Então, essa modernidade toda, se você hoje, o cigarro fosse um alimento, ou cigarro, se o celular fosse um alimento ou um remédio, seria rejeitado tanto pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Não passaria. Então, acho que você deve ter o seu meu está sempre desligado. Quem manda nele sou eu. E vocês lembram daquela capinha que o cara veio aqui e ensinou para a gente? Desde então aqui, o meu está coberto, sempre. Espero que vocês estejam fazendo o mesmo, porque não adianta isso, parabéns. Não adianta trazer a pessoa aqui para falar, vocês não só ter o conhecimento. Faz a diferença você colocar esse material. Muito bem. A quantidade de antenas de celular nos Estados Unidos, para você ter uma ideia como é que é, você imagina o problema que tem. Né? Então, a doença crônica, por trás, ela tem gordura trans, por trás ela tem hipotiroidismo, por trás ela tem metais pesados, por trás ela tem infecções dentárias, por trás ela tem as toxinas, as mais variadas. Então, nós temos que evitar as gorduras trans, nós temos que cuidar dos metais pesados e dos halógenos, que é um problema seríssimo. Nós temos que tratar o hipotiroidismo tipo 2, mudar o nosso conceito com relação ao hipotiroidismo, ir para a temperatura ao invés de ficar com os dados laboratoriais só. As infecções dentárias têm que ser avaliadas. As toxinas em geral, agrotóxico, frutose, cosmético, às vezes as mulheres não dão conta, elas passam creme depois do banho, no corpo inteiro. E você vai ver aquilo ali tem uma série de toxinas que estão sendo injetadas via pele diariamente nas mulheres. Elas sem saber que estão fazendo isso, achando que estão fazendo um grande negócio cuidando da pele. Desnutrição de proteína, de gordura, de ômega 3, de magnésio, de iodo, de selênio, de zinco, de vitamina D3, de vitamina K2, que vocês conhecem muito bem. Incompatibilidade alimentar, seja na forma de alergia, de hipersensibilidade ou de intolerância. Poluição eletromagnética. E agora eu quero introduzir um conceito diferente para você. É o que o estresse faz na bomba crânio-sacral e fazendo essa bomba crânio-sacral disfuncional. Se você pegar uma pessoa totalmente saudável, colocar ela de pé e pedir ela para fechar os olhos, você vai ver que ela começa um movimento de oscilação lento. É 10 por minuto. A bomba crânio-sacral, ela trabalha 10 batimentos por minuto. Então, essa é a frequência dela. 10 por minuto. Então, quando uma pessoa, você manda ela fechar os olhos
e ela fica na posição erétil. Fecha os olhos. E se ela não tiver um movimento de oscilação pequenininho, coisa à toa, ela está com a bomba crânio-sacral entupida. Isso tem uma série de consequências. Tá? Então vamos estudar isso. A grande maioria das toxinas é lipossolúvel. O fígado tem como tarefa transformá-las em hidrossolúveis e possibilitar a excreção renal. O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não podendo ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para sua autolimpeza. Desintoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Nós já conversamos sobre isso e já demos até, inclusive, para vocês o protocolo. Processa os alimentos ingeridos para que possam ser usados pelo corpo, fazendo novas células e mantendo tudo em funcionamento. Você só vai ter saúde se você for capaz de produzir novas células, porque as que você tem estão envelhecendo. Responsável pelo processo de desintoxicação, controla o sistema imune de modo que o organismo mantenha infecções sob controle. Quando o fígado fica bloqueado por restos de gorduras plásticas, que é o trans, ele tenta limpá-las, aumentando a produção de colesterol. Então, uma outra razão de aumentar o colesterol é o fígado estar com esteatose. Então, a esteatose hepática não alcoólica, que é a doença que mais cresce no mundo hoje, ela é uma das causas do aumento de colesterol. Só que, infelizmente, desde criança, você escuta que a teoria do colesterol é verdadeira. A teoria do colesterol é verdadeira. A teoria do colesterol é verdadeira. E quando alguém não acredita nela, a professora vem e corta para transformar em aqui. Esses aqui já estão com a lavagem cerebral. Tá? Então, a desintoxicação hepática pode ser feita com sauna FIR. Eu recomendo você adquirir uma sauna FIR, Far Infrared. É uma sauna, você compra uma sauna portátil, ela custa menos de $400. Você entra nela, você só fica com a cabeça de fora, é um espetáculo, eu tenho isso em casa, é muito, muito fácil. Você traz ela dentro de uma mala, é muito simples de trazer, ela desmonta todinha, tá? E serve para muitas outras coisas. O extrato de alho ajuda muito na desintoxicação hepática. A glutationa, vocês sabem disso muito bem, nós já conversamos. E o protocolo do cálculo hepático, que nós já resolvemos com vocês em aulas anteriores, mostramos como é que faz, qual o protocolo, o sulfato de magnésio, etc. e tal.